E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um review do anime da Netflix do Ultraman. Então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, vocês devem estar se perguntando, né? Porque sempre eu faço esses vídeos, né? Falando sobre o Ultraman, esses seriados, né? E bom, eu gosto, né? É uma coisa que eu cresci assistindo, né? O Ultraman, o Ultra Seven, né? Então, desde pequeno eu tenho uma grande fixação, né? Pelo Ultraman, né? Pelos seriados do Ultraman, do Ultra Seven. Tem outros Ultras também, né? E por isso que eu acabo fazendo esses vídeos, né? Então, como eu gosto, né? Eu acabo assistindo tudo que for do Ultraman, né? E bom, hoje eu vou falar sobre o anime, né? Do Ultraman. O anime do Ultraman, basicamente, ele começou com um mangá, né, no caso, mas depois de um tempo, né, acho que em 2020, por aí, ou 19, resolveram fazer uma adaptação pro anime, né? Então, assim, fizeram uma, não digo que uma coisa parecida com o mangá, né? Porque eu vi pela os reviews do mangá, né, no caso, e ele não, aparentemente não tá seguindo a história do mangá, né? Tem coisas diferentes, né? Então assim, eu não li o mangá, né? Eu não sei se eu vou ler no caso, né? Eu não sei quantos capítulos tem, mas o anime, né, em si, ao todo, né, primeiro temporada tem 16 episódios, né, e a segunda temporada também tem 16 episódios, na qual todos vai lá entre 30 minutos ou 20 minutos, né. Acho que isso é uma coisa que é bem comum em alguns animes, né, que acabam seguindo esses minutos, né, bem curtinhos, né, no caso. Então, para você que gosta de anime curto e episódios curtos, né, que não tem muita enrolação na história, eu recomendo bastante assistir o anime do Ultraman, né, da Netflix. E bom, agora eu vou falar sobre o enredo, né, do anime do Ultraman na Netflix, né. Basicamente, eu recomendo que pelo menos você não precisa ter assistido a série do Ultraman, né? A série toda, mas que você assista, né? O último episódio, né, do Ultraman, só para você entender, porque o anime em si, ele basicamente é a continuação do último episódio do Ultraman, né, no caso. E na história, o Ultraman, assim, ele foi embora, né? E deixou o Hayata, né? O Shin Hayata na Terra. E na história, né, assim, mostra que o Hayata, ele seguiu a vida dele, né, na patrulha científica, né? Pelo menos aqui no Brasil é patrulha científica, né? Mas no Japão é SSP, né? E o Shin Hayata, né, ele construiu uma família, né, na qual ele teve um filho, né, o Shinjiro Hayata, né. Só que por muito tempo, né, o Shin Hayata, ele acabou escondendo, assim, de todo mundo, né, só de algumas pessoas que, no caso, sabiam, né, souberam que ele é Ultraman, como por exemplo o Id, né? O que era o parceiro dele antes, né? Antigamente, né? Quando eles eram mais novos. E até então a patrulha, né, em si,
todo mundo pensa que ele meio que acabou, né? Mas meio que não acabou, eles ainda continuam patrulhando, né, digamos assim. Até porque, tipo, depois que o Ultraman foi embora, né, da Terra, ele... Todos os humanos e os aliens, né, os kaijus, eles começaram a viver pacificamente juntos, né? Só que um ou outro alien, né, no caso, eles eram rebeldes e acabavam se rebelando, né, na cidade, causava destruição, caos, né, só por causar mesmo, né. É como se fosse a nossa vida, né. Tem gente que trabalha honestamente, tem gente que vive no mundo do crime, né? Então, basicamente, é assim que é a história das coisas que aconteceram depois do seriado, né? E o Shin Hayata, ele acabou tendo um filho, né? Como eu falei, o Shinjiro Hayata, né? Na qual o Shin Hayata, ele esconde que ele foi o Ultraman do filho, né? E o Shinjiro, né? Ele percebe que ele não é uma pessoa normal, né? Um menino normal. Até porque teve um acidente, né? Quando ele era criança, obviamente, que na qual ele caiu de uma altura muito alta, né? E ele não morreu ou ficou machucado, né? Ele só destruiu o chão, né? Então, assim, desde pequeno ele percebe que ele não é normal, né? Ele tem alguma coisa diferente de um humano normal, né? E basicamente, né, ao decorrer dos episódios, ele acaba descobrindo que o Shin Hayata, o pai, né, ele foi Ultraman no passado, né? E por causa da exposição do Ultraman com o Shin Hayata, o Shin Hayata, ele meio que, digamos que o DNA dele acabou mudando, né? Então, assim, o Shin Hayata, ele também tem os poderes do Ultraman, só que não todos, né? Tipo, ele não consegue soltar o raio ou voar, né? Quer dizer, voar eu não sei, né? Mas ele tem super força, velocidade, né? E consegue lutar, né? Basicamente. E o Shinjiro também tem, digamos, puxou esse lado do pai, que também puxou do Ultraman, né? Então, só que ele não sabe lidar com os poderes, né? E uma coisa que acontece durante o anime, né? Que na qual eu não lembro muito bem, porque eu não reassisti a primeira temporada para fazer o vídeo, mas acontece que, tipo, tem uma figura misteriosa, né? É meio que robô, né? Digamos assim, na qual ele tá observando o Shinjiro e o Hayata, né? E o nome desse robô, digamos assim, é Bemula, né? O Bemula, né, como eu falei no vídeo da HQ do Ultraman, ele foi o primeiro monstro, né, o primeiro kaiju que o Ultraman, ele lutou aqui na Terra, né? Então, assim, só que o Bemula do anime é diferente, né? Ele é meio que um robô e ele não tem a aparência do Bemula do seriado, né? É uma aparência diferente. E ele fala, né? Aí ele se apresenta, ele fala que é o Bemula, e que ele já estava observando o Shinjiro e o Hayata já faz um tempo, né? Na qual ele fala que o Shinjiro é especial, ele tenta... Eu lembro que ele tenta meio que coagir o Shinjiro pro lado, digamos que mal, né? Na qual o Shinjiro ele não aceita, né? E o Bemula, né? Do anime, ele meio que começa a causar
E como o Shinjiro ele não é o, digamos, o Ultraman, ahn, ele vai entra a esquadrão, né? A patrulha científica, né? Na qual o Shin Hayata, ele meio que, digamos que de certa forma, ele se sacrifica, né? Para deter o Bemula de novo. E na qual o Shin Hayata, né? Ele usa digamos que uma armadura semelhante à roupa do Ultraman, né? A diferença é que ele é todo preto, né? E com color timer no peito, né? E digamos que a luta em si foi bem violenta, né? O Shin Hayata ele venceu, porém ele ficou gravemente machucado, né? E ele explica, né, que aí sim ele explica de tudo, né, dos poderes do filho e dele, né, a exposição que ele teve com o Ultraman. E aí ele explica, né, que a patrulha científica tá tentando, eles na verdade nunca pararam, né, eles só fazem coisas escondidas, né, patrulham escondido, né, das pessoas para ninguém desconfiar de nada, né. E aí ele meio que o Id, né, o amigo do Shin Hayata, ele fala, né, que como ele sabe que o filho tem os poderes do Ultraman e o Shin Hayata ele já não tá mais em condições de sair lutando por aí, né? Como o Ultraman, o Id ele fala, né, que é para dar um projeto de armadura, né, que eles construíram com base no Ultraman, né, pro pro Shinjiro, né. E de começo o Shin Hayata ele não quer, né, porque ele não quer ver o seu filho se machucar ou até mesmo morrer em batalha, né. Mas ele concorda e daí em diante o filho do Ultraman, né, o Shinjiro, ele começa a usar a armadura, né, na qual a armadura basicamente é como se fosse um Homem de Ferro, né. A diferença é que ele só tem a cor do Ultraman, né, que é vermelho e prata, né. E de começo, né, o Shinjiro ele não sabe lutar, então assim, ele digamos que ele passa por um treinamento tudo. E nesse meio tempo ele conhece o Damoroboshi, né? Ou Moroboshi Dan no caso, né? Na qual não é ele não tem nada a ver com o do Moroboshi Dan no seriado do Ultra Seven, né? É um outro Moroboshi Dan. E também ele usa a armadura do Ultra Seven, né? O que é mais engraçado é que, tipo, em nenhum momento o Ultra Seven, né? O Moroboshi Dan, ele se refere como Ultra Seven. Ele fala que a armadura dele sim é Ultra Seven, tem o nome Ultra Seven, só que ele explica que não é a primeira armadura do Ultra Seven, né? Que já existiram várias outras, assim como no seriado do Ultra Seven, é dito que o Ultra Seven lá é 300.040 e alguma coisa, né? Como se ele não fosse o único Ultra Seven, né? O que eu achei bem interessante, né? Aí o Ultra Seven explica, né? Que a armadura dele é Ultra Seven, mas só que ele se identifica como o Ultraman, né? Então, tipo, toda vez que eles entram em confronto com algum alien, né, rebelde, o alien ele não fala assim, Ultraman e Ultra Seven. Ele meio que coloca Ultraman no plural, né? Ultramans, né? O que seria errado no caso, né?
Porque no caso, enfim, Ultraman, né? O que eu achei meio estranho também, né? O Ultra Seven se chamar de Ultraman, sendo que é diferente, né? Mas enfim, e aí a história vai se passando, né? A primeira temporada e basicamente eu não vou contar tudo, para quem quiser assistir, ver, né, como que é a história em si. Essa é a primeira parte da segunda temporada, da primeira temporada no caso, né? E agora, a segunda temporada, né, que foi lançada esse ano, foi uma temporada meio que eu não gostei, quer dizer, gostei e não gostei, né? Teve bastante luta, mas também teve bastante diálogo, né? Na qual eu não sou muito chegado, né? Eu sou mais de gostar de ver por causa da ação. Mas, sei lá, foi uma eu acho que essa segunda temporada, ao mesmo tempo que teve bastante ação, mas ao mesmo tempo eu acho que a história ficou meio que monótono, né? Ficou meio que parado, né? Digamos assim. Mas nada que ficasse ruim, né? Basicamente a história continua, né? Sobre o último episódio da primeira temporada, na qual a temporada toda basicamente o Shinjiro ele tá em uma nave espacial, né? Na qual eu não vou falar o que aconteceu no último episódio. E basicamente os outros estão na Terra resolvendo outros problemas, né? Quer dizer, o mesmo problema, só que aí meio que aparecem outros desafios, né? Digamos assim. E na segunda temporada aparecem novos personagens, né? Tanto no primeiro, que já apareceu alguns, nesse nova temporada aparece o Kotaro, né? Que seria o Ultraman Taro futuramente, né? Então, meio que, digamos que junta os irmãos Ultras, né? Digamos assim, porque eles no anime não se chamam de irmãos, no caso, né? Eles só se chamam de Ultraman, basicamente. Na qual, assim, eu acho legal, né? Juntarem várias pessoas com um uniforme, teoricamente, do Ultraman, sendo que não é o Ultraman, mas enfim. As cenas de luta do segunda temporada eu acho que melhorou bastante, né? Os efeitos, digamos, os traços, né? Dos personagens, o gráfico. Só a única coisa que não agradou mesmo, eu acho que eu tava vendo que a maioria falou que foi meio que a história, né? A história abordada em si na segunda temporada, né? Que foi meio parado, digamos assim. Bom, agora eu vou falar coisas que eu gostei e coisas que eu não gostei do anime do Ultraman, né? Eu vou começar falando das coisas que eu gostei, né? A primeira coisa que eu gostei, né, em si, foi a história, né? Digamos, de como foi feita, né? Sobre pai e filho, né? Só que a única coisa que, assim, que essa história não é muito canônica, né, com a série, né? Por exemplo, tem vários personagens, né, no universo do Ultraman que tem filhos, né? E que esses sim são canônicos, tanto que eles aparecem lutando juntos nos seriados, né, digamos assim. O exemplo que eu dou é do Ultra Seven com o Ultraman Zero, né, que é pai e filho. Outro exemplo que eu dou também é do Ultraman Berial, né, que é um Ultraman que era da luz e depois foi pro lado do mal.
e o Ultraman Jid, né, que é o filho do Belial, na qual ele puxa tanto pro mal quanto pro bem, mas ele tenta puxar pro lado do bem, né, por causa do pai, óbvio. E o outro personagem, né, assim, que tem filho no universo do Ultraman é o Ultraman Taro, né? E o filho do Ultraman Taro é o Ultraman Taiga, né? Na qual eles também aparecem lutando juntos, né? E o Ultraman, né? Digamos, o Ultraman, ele não tem um filho, né? Assim, o Ultraman, não tô falando do humano, né? Porque o humano em si tem, né? O Shin Hayata. E digamos que, sei lá, eu não sei se eles vão futuramente canonizar, né? Que o Ultraman tem filho, né? Ou se o Ultraman vai ter outro filho do Ultraman, no caso, que como aconteceu com o Ultra Seven, Ultraman Taro, o Ultraman Belial, né? Então, assim, eu achei basicamente legal de eles terem feito, incluírem, né, um filho pro personagem principal, né? A segunda coisa que eu gostei, né, no anime, que são as referências que acontecem durante os episódios, né? Tanto dos aliens, né, que aparecem, que eles têm que enfrentar, ou mesmo que, tipo, tem episódios, né, que fazem referência a algum episódio de algum Ultraman, né, que aconteceu, né. Por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir achar essa cena, mas a cena em que todos os Ultras basicamente foram capturados pelo Ace-Killer, né? E na série acontece a mesma coisa, só que com dois Ultras, né? Que seria o Shinjiro, né? O Ultraman, e o Moroboshidan, o Ultra Seven, né? Na qual o Ultraman Ace, né? Que é um robô, praticamente. Ele tem que lutar para resgatar eles, né? No caso. E na série já envolve outros Ultras também, né? Não só o primeiro com o Ultra Seven, né? Aí tem outros personagens, né? A terceira e última coisa que eu gostei são as cenas de ação, né? Eu acho que foi bem coreografado, né? No caso, porque, tipo, como era um anime 3D, tinha captura de movimentos dos atores, né? Então, assim, a luta ficou bem, não digo real, porque tinha coisa né, algumas coisas que puxavam mais pro lado fantasioso do Ultraman, né? Mas basicamente as cenas de ação eram muito legais, né? E bom, agora eu vou falar das coisas que eu não gostei, né, sobre o anime, né? A primeira coisa que eu não gostei é do fato deles usarem a armadura, né? Por incrível que pareça, eu ao mesmo tempo gostei, ao mesmo tempo que eu não gostei, né, no caso. Eu não gostei porque, digamos que seria melhor, sei lá, como, por exemplo, o Shinjiro, ele tem os poderes do Ultraman, né? A velocidade, a força, o voo, né, digamos assim. E eu acho que seria muito melhor criarem algum tipo de roupa, não uma armadura em si, na qual amplificasse os poderes, né? Tudo bem que, tipo, algumas coisas que a armadura faz, como, por exemplo, soltar o Special Ray, né? Que seria aquele raio que o Ultraman cruza os braços, não seria possível porque o Shinjiro não consegue soltar, né? Mas pelo simples fato, sei lá, eu acho que quebra uma imersão que não é uma coisa que é o Ultraman em si, né?
ficou mais puxado pro lado do Homem de Ferro, basicamente, né? Mas não que seja alguma coisa chata ou ruim. É que, sei lá, eu acho que daí não é mais Ultraman, né? Era mais fácil chamar de Homem de Ferro, né? Segunda coisa que eu não gostei do anime é do Ultraman Jack, né? Na qual ele não se chama Hideki Go, né? Ele virou um personagem muito maromba, assim, sabe? Tanto que a armadura dele é tipo como se fosse uma Hulkbuster, né? Do Homem de Ferro. Só que na cor do Ultraman, né? Cinza prata e vermelho. E ele, sei lá, meio que ele ficou americano, assim, sabe? Na qual até eu entendo, porque tipo, o ator do Ultraman Jack, ele não é muito japonês, né? Eu acho que muito provavelmente ele deveria ter uma mistura, né, entre Japão e algum outro país que muito provavelmente eu acho que seria os Estados Unidos, já que o personagem do Ultraman Jack no anime, ele fala que é dos Estados Unidos, né? Então, não sei se foi algum tipo de referência ou não, mas eu não gostei desse fato dele ser maromba, né? Enfim, o terceiro e último coisa que eu não gostei é da história do Ultraman Taro, né? Do Kotaro. Eu não gostei porque, tipo, por mais que algumas coisas são parecidas com a história do Kotaro do verdadeiro, né? Eu não gostei do fato do tipo que eles abordaram que o cara é um ET, né? Sendo, quer dizer, não um ET, mas digamos, uma pessoa com poderes só porque sofreu algum tipo de acidente que mudou geneticamente o corpo, né? Na qual o Kotaro, na hora que ele tá estressado, né? Ele, digamos que o corpo dele entra em combustão, né? E quanto mais ele entra em combustão, a história explica que o coração dele começa a enfraquecer, literalmente. E vai ter uma hora que falam que se ele fazer isso várias vezes, ele vai morrer, né? E eu não gostei porque, tipo, em nenhum momento da série original, o Kotaro ele tem algum tipo de problema no coração ou que ele entre em um estado de sei lá, de queimar o corpo, né? Do corpo dele começar a ficar com fogo. Mas eu entendo que, tipo, isso eles quiseram fazer uma referência ao poder do Ultraman Taro, né? Na qual ele, digamos que começa a entrar em combustão e ele se atira literalmente para cima do Kaiju, né? Explodindo ele e o Kaiju, mas depois ele consegue voltar, né? Fraco, mas consegue. Na qual dá até para entender, mas eu acho que isso eles poderiam ter abordado de outro jeito, não do jeito que abordaram, né? Tipo, dele ser um meta-humano, basicamente, e quanto mais ele usa esse poder, mais mortal seria para ele, no caso, né? Uma coisa bônus que eu não gostei no caso é que, tipo, o Ultraman, quando ele tá muito tempo lutando, né, se passa de 3 minutos, o Ultraman, o Color Timer dele fica vermelho, né, passa do azul pro vermelho, no caso. E no anime é diferente, né? Os caras podem ir lá tá apanhando o que for, mas nunca muda, né, o Color Timer. O único que muda, basicamente, é do Shin Hayato, né? Que quando ele apanha, ele começa a apitar e ficar vermelho, né, a armadura dele. E dos outros, começa só a apitar, tirando do Ultra Seven, porque
o Ultra Seven original ele não faz um barulho em si, né? Os outros começam a apitar quando eles começam digamos, a elevar os poderes, né? Por exemplo, quando o Shinjiro ele vai fazer o raio original, né, do Ultraman, o corpo dele fica todo vermelho, né, na qual parece que ele tá descendo a Kyuubi nele, e nessa hora a armadura começa meio que, digamos, a sobrecarregar um pouco, e aí sim ele começa a ficar vermelho e apitar, né. O Ultraman Taro também, mesma coisa. Quando ele entra em combustão junto com a armadura, né, na qual ele vai se explodir junto, a armadura dele também fica com uma cor diferente, né? E também começa a apitar, né? O Color Timer começa a ficar vermelho, mas só fica vermelho, ele não fica piscando igual o do Ultraman e nem do Shin Hayata, né? Que fica apitando e piscando ao mesmo tempo, né? Então, assim, é uma coisa que eu não achei que fizesse muito sentido, porque, tipo, o Ultraman quando fica vermelho, ele apanha, né? Ele não fica apitando por raiva, quer dizer, ele até fica apitando por raiva, mas quando ele tá com raiva, mas faz com que ele fique fraco, não que ele fique mais forte, né? Então, essa é a parte bônus. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e parece que eu não gostei do anime em si, mas eu realmente gostei, né? Que teve várias coisas que eu não gostei, mas por ser do Ultraman, no geral, assim, eu gostei, tirando esses fatos que eu falei, né? Que eu não gostei. Não vão por mim, né? Vai que vocês gostem, né, do anime. Cada um vai ter sua opinião diferente, né? Então, assim, por mais que tem coisas que eu não gostei, eu recomendo, né, para aqueles que, sei lá, sentiram interesse de assistir, né, o anime, e ver como que é a história, digamos, do Ultraman, né, assim, do filho do Ultraman, né. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Valeu, falou!